Diz assim a palavra de Deus: então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença! E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen, estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou, e abraçando com ele Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele: que dia, Senhor, o Senhor escolheu para que chegássemos nesse texto? Ninguém aqui planejou que em plena Páscoa nos debruçaríamos sobre um texto tão rico de significado, tão rico teologicamente, tão rico afetivamente. Faz a gente perceber, Pai, que o Senhor está governando os pastores e essa igreja com a palavra, que o Senhor está usando a palavra para guiar essa igreja. Faz a gente perceber, Senhor, que não é agenciamento nosso, que não pode ser agenciamento nosso, que não deve ser agenciamento nosso, mas deve ser Tua palavra. Faz a gente ver Tua palavra em movimento em nossa igreja, Senhor. Faz a gente se alegrar por ver a palavra movendo todas as coisas. Nos faz perceber o quanto a palavra, ela é protagonista em nossa história, Pai. E nos abençoe nessa manhã, nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. Destino traçado.
Talvez você já tenha pensado em você mesmo como um Édipo, ou como uma Helena. Personagens que têm uma sina. Édipo recebe a profecia de que vai ter de casar com Jocasta, sua mãe, depois de ter assassinado seu pai. Então ele toma todos os caminhos contrários, porque ele não quer realizar o destino, mas as moiras, Anã que não deixa, põe ele de volta, de uma tal forma, que todo caminho contrário é justamente o caminho que leva a ele ao parricídio e a casar-se com sua mãe. Helena é uma espécie de Judas dos gregos. Sabe aquela coisa do malhar Judas, que acontece no carnaval? E que muitas pessoas antigamente faziam isso, né? Hoje o politicamente correto não tem isso, né? Você não tem um Judas mais pendurado num poste, com todo mundo batendo, todo mundo espancando. Você não tem mais aquela catarse que principalmente quem é do Rio aqui sabe, os meninos vestidos de bate-bola, indo até aquelas colunas, arrebentando, estraçalhando, malhando Judas. O Judas dos gregos era Helena. Helena era a causa da guerra de Troia. Górgias escreve um elogio a Helena maravilhoso, dizendo o seguinte: olha, como a gente pode culpar essa pobre alma? Se veja, uma alternativa seria, ela foi forçada, mas não foi. Ela foi seduzida por algum discurso, mas ela não foi. Mas por que ela foi a causa de Troia? Por causa da sua beleza. Mas quem deu a beleza a Helena se não foram os deuses? E quem poderia culpar, responsabilizar Helena e dizer que Helena é a culpada de tudo que ela fez de errado, se ela não está cumprindo outra coisa senão a sina dos deuses, o destino dos deuses? Quem pode ir contra os deuses? Esse é o fatalismo grego na sua mais poderosa manifestação. Destinos traçados. Destinos traçados que impedem inclusive que indivíduos sejam moralmente punidos por isso. Essa é a pergunta de Górgias: como punir uma mulher por ser bela? Como punir Helena, se Helena foi condenada pelos deuses ao infortúnio de ser a causa da guerra de Troia? Alguns crentes muito gregos, mais gregos do que crentes, olham para Judas e dizem assim: como Judas pode ser condenado? Como podemos lançar Judas ao inferno? Como podemos lançar Adão ao inferno? Como podemos lançar ao inferno tantas e tantas pessoas e a gente ainda ficar aqui na terra? Não tem como a gente chegar no desfecho dessa história e não enfrentarmos a real pergunta que está no transfundo de toda a nossa reflexão. Será que tudo não passa de um joguete? Eu sou apenas uma personagem, às vezes plana, às vezes redonda, mas no fundo não apito nada. Quem apita é o autor, é o escritor. É ele que escolhe o meu final, é ele que escolhe o meu começo, é ele que escolhe a cor do cabelo que vou ter, é ele, ou não, né? Alguns aqui já estão percebendo o destino cruel qual Deus lhes colocou. Mas o sujeito fica a pensar: puxa vida, estamos diante da inescapável manifestação do agir divino. E onde ficam as nossas ações? E onde ficam as nossas escolhas? Não são então escolhas sinceras? Não são então histórias verdadeiras? Como posso ser responsabilizado se toda a história é governada por ele do começo ao fim? Não seria eu ou vocês ou todos nós uma Helena dos gregos ou um Édipo dos gregos, condenados a um destino traçado, sem que nenhuma de nossas escolhas jogue em papel
fundamental. Antes que você ache que você está na igreja errada, o que vem a seguir não é agora o argumento de, claro que não, sua vida não é um destino traçado, você tem liberdade, você pode fazer o que você quer, você pode escolher a cor do cabelo que você quer, ou não ter cabelo, você pode escolher qualquer coisa, você pode dar os rumos que você quiser para a sua vida, você pode escolher sua profissão, você é livre, se quiser voar, voe. Alguns pastores aqui da igreja já me tirariam do púlpito em fração de segundos, se eu continuasse o discurso desta forma. Óbvio que o segundo passo não vai ser esse. O segundo passo não pode ser a afirmação de que então você é livre, porque se você está aqui, você já sabe que você não está aqui porque você simplesmente quis. Você que veio hoje aqui sabe que algo te trouxe aqui, e você sabe que a sua vida inteira é a história deste poder providencial divino, conduzindo você ao longo da sua história, mesmo nos caminhos mais cruéis, mais horrorosos, mais feios da sua vida, aos caminhos mais belos, que representam aquela vontade que você teria de que um dia tão feliz de sua vida não fosse só um dia, mas fosse 365 dias, ou quem sabe a vida inteira. Se você está aqui, você sabe que não é por causa da liberdade. Não somos livres para decidir todas as coisas nessa vida. Se fôssemos livres para decidir todas as coisas nessa vida, se tivéssemos a total liberdade que julgamos ter e que achamos que temos, a gente conseguiria dizer, não só dizer, mas mandar em nosso coração. E eu não estou falando do seu coração simbólico. Se seu coração, o físico aí, esse coração que está batendo aí, se é que ainda está batendo, se ele parar por 2 segundos, você não morre não, tá? Fica tranquilo, é só uma experiência agora que a gente vai fazer. 2 segundos parando o seu coração, você não vai morrer, tá? Você não é dono do seu corpo? Não é seu corpo suas regras? Beleza, ordena aí seu coração para que ele pare 2 segundos. Só 2 segundos. Ele não consegue parar? Ele não consegue te obedecer? Ele obedece a quem? A quem ele obedece? Parece que quando a gente começa a perceber, em geral quando ou enfrentamos uma doença grave, às vezes não precisa ser uma doença grave não, alguns que são mais sensíveis, uma dengue já põe um medo, um pavor, principalmente quando a gente sabe da gravidade do que pode acontecer, e a pessoa já convalescendo, percebe que não tem domínio sobre o corpo. Naquela hora ela diz assim: Senhor, quando eu sair dessa dengue eu vou frequentar mais a igreja. Depois dessa experiência eu vou ser outra pessoa. É igual o sonho de um homem ridículo do Dostoiévski. Um dia o cara quer se matar, de repente algo extraordinário acontece. Se você quer saber o que acontece, leia o livro. E depois desse algo extraordinário ele quer pregar, ele quer mudar de vida. Claro, algo extraordinário acontece. A gente não consegue permanecer o mesmo quando coisas extraordinárias acontecem. Então, se toda a história divina é um jogo de cartas marcadas, se toda a história de José é um jogo de cartas marcadas, de Judá é um jogo de cartas marcadas, por que a gente ainda não se entrega? A pergunta é: quando é que você não se entregou? Quem foi que disse que você não se entregou? Você está até agora confiando no seu coração batendo, você só pensou nisso agora. Você não ficou dormindo à noite pensando: será que meu coração vai bater a noite toda? Deixa eu ficar velando por ele. Vai que ele para, porque se ele parar eu já ligo para o médico. Não, você confia, meu irmão, você dorme. Só uma pessoa muito crédula dorme. Não pode, os céticos não poderiam dormir. Céticos não poderiam descansar. O que mantém você vivo? O que sustenta você? Quem te sustenta? O que te sustenta? Essa pergunta é uma pergunta importante,
Porque a que a gente não consegue mesmo responder é como a gente não é suficiente para nós mesmos. A gente sabe que a gente precisa de um outro, e o mundo se reduz a dois seres. Não existe um terceiro, um quarto, um quinto ser, só dois seres. Um ser que existe por si, e seres que existem por um outro. Só Deus existe por si. Nenhum outro ser existe por si. Todos os outros seres existem por Ele. A planta existe por causa dEle. Essa cadeira que você está sentado aí existe porque existem homens. E por que existem homens? Por causa dEle, porque homens foram criados para Ele e por Ele. Todos os seres que existem não existem por si, existem por um outro. Mas a gente vive a sensação da possibilidade da autonomia, porque a gente quer alcançar firmeza. A gente quer firmeza, quer pisar firme, não quer só cantar firme. A gente quer ser firme. A gente quer, numa jornada, ter firmeza nos passos. A gente não quer titubear. A gente não quer ficar de um lado para o outro. A gente quer firmeza na fé. A gente quer firmeza na palavra. Mas a gente quer também firmeza na nossa história. Firmeza no nosso destino. Firmeza no caminho e na jornada que estamos trilhando. Queremos sustento, fortaleza, força, rocha, segurança. A gente quer isso. Mas a gente não quer isso sem perder a nossa vontade. Negócio maravilhoso, não? Eu quero firmeza, quero apoio, quero ser guiado, quero ter firmeza em toda a minha vida, mas quem escolhe sou eu. Quem faz as coisas sou eu. Quem realiza as coisas sou eu. Quem determina sou eu. Não é? Então, esse tipo de situação é que leva a gente a momentos em que a gente se pergunta, mas e agora, por que Deus me abandonou? Ué, mas não é você? Se somos nós, se somos as nossas escolhas, se somos o nosso próprio destino, o que Deus tem a ver? A gente só consegue ter raiva de Deus porque Ele não responde às nossas orações, se em algum momento em nossos corações soubermos que nós não nos sustentamos, não somos livres e autônomos o suficiente para fazer o que queremos, e é por isso que a gente tem raiva dEle. Porque se Ele tivesse dado para a gente toda a liberdade possível, ficaremos com raiva de nós mesmos. Que droga, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz a escolha certa? Por que eu faço tudo errado? Por que não dá nada certo? Alguns irmãos estão dizendo, Jonas, esse é o meu discurso. A gente só consegue colocar culpa em Deus porque de alguma forma, lá no fundo, a gente sabe que tudo isso aqui está sendo sustentado por Ele. E a gente não entende como o mundo sustentado por Ele pode ter caminhos tão tortuosos, tão duros e difíceis. Portanto, hoje a gente vai defender aquilo que Spurgeon defendia, que a responsabilidade humana e a soberania divina não são arquirrivais, não são inimigas, são amigas, andam juntas, e por isso não precisam ser reconciliadas. A soberania de Deus não tem de pedir perdão para a responsabilidade humana, e nem a responsabilidade humana tem de pedir perdão à soberania divina. Essas duas coisas andam de tal forma juntas, que Deus faz todas as coisas para o seu devido fim, de acordo com o seu propósito, sendo Deus autor de todas as coisas, e sendo também os seres humanos ao mesmo tempo responsáveis por seus atos. Ah, Jonas, aí pegou, porque eu gostava mais de ser grego. Eu estava gostando desse negócio do Górgias, porque veja, se o destino todo é traçado por Deus,
eu me livro da culpa, porque a culpa não é minha, a culpa é toda dele. Ele é que me construiu uma história legal. Se ele tivesse me dado um final feliz, seria mais interessante. Mas a culpa não é minha, eu não posso escolher nenhum meu final. Então como que eu posso ser punido pelas minhas ações se eu sou um bonequinho em que Deus vai me guiando e fazendo todas as coisas conforme o que Ele quer, sem nenhuma participação da minha vontade, sem nenhuma responsabilidade minha? Ora, então nesse sentido eu prefiro ser grego, porque aí pelo menos eu ponho a culpa em Deus e digo realmente: olha, o Senhor fez um caminho muito errado, escolheu as coisas erradas. Aliás, o Senhor é um péssimo escritor. Poderíamos fazer dessa forma, mas não. Nossa reflexão hoje é um pouquinho mais sinuosa, porque ela quer mostrar como a soberania de Deus, ela caminha sem destruir a nossa responsabilidade. Do versículo 1 ao 3, nós vamos ver a identidade de José, finalmente a revelação dessa identidade. Do versículo 4 ao 11, a resposta à relação entre responsabilidade humana e soberania divina, a teologia de José. E por fim, o perdão de José, do versículo 12 a 15, repetindo: a identidade de José, do 1 ao 3, a teologia de José, do 4 ao 11, e o perdão de José, do 12 ao 15. As marcações, elas vêm da estrutura do próprio texto. Se você observar, versículo 1 começa e termina com: e disse a seus irmãos, eu sou José. Segunda parte: e José disse aos seus irmãos, eu sou José. E a terceira e última parte, versículo 12, José continuou: que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Nos 3 momentos do texto em que José afirma quem ele é, ele afirma em primeiro lugar a sua identidade, em segundo lugar a sua teologia e em terceiro lugar o perdão. Comecemos com a primeira parte, versículo 1 ao 3. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou. É tão interessante isso, né? Ele não quer mais esconder, porque até agora, se eles escutam um grito, ok, tudo em paz. Eles não estão entendendo, né, a língua egípcia, mas eles entendem muito bem um grito. E o grito, seja em alemão, seja em inglês, seja em português, é sempre amedrontador. Não tem tradução. Você não traduz o grito é grito. Então ele grita. Outras vezes ele também se manifestou desta forma. Por exemplo, em 42, 24. Em 43, versículos 30 a 31. E essa é a terceira vez que ele está emocionado, e é uma progressão. Ele se emociona a primeira vez que os irmãos aparecem, se emociona depois uma segunda vez, mas essas 2 primeiras, ele se contém. Ele não é um desequilibrado, cuidado. Não é alguém agora que diz assim, chega, acabou. Não, é alguém que está se contendo, é alguém que está usando a cabeça, mas ao mesmo tempo segurando os afetos. Não é a hora, não é o momento. Então ele vai, chora no seu quarto, chora sozinho, chora uma, chora 2, mas agora ele quer um choro público. Mas ele não quer mais chorar com os egípcios. Ele não quer mais esconder da sua família o seu choro. Ordena que todos saiam e fiquem apenas os seus irmãos. E aí ele se dá a conhecer. Vocês acham como foi isso? Tipo uma revelação dessas que acontecem em programas de TV, que a pessoa está fantasiada e ele começa. Vai tirando. É assim. Como você acha que foi? Parece que não, né? Sabe como que ele se revelou? Falando com eles. É a primeira vez que José fala com seus irmãos. Ele nunca falou com seus irmãos desde que ele foi vendido
senão por intermédio de um intérprete. Os irmãos só viam ele falando em egípcio, via ele conversando naquela língua. E é muito curioso, eu não sei você, mas quando a gente mora em outro país, e a gente tem, sei lá, está com a família, sobretudo com a família, e a gente está falando às vezes em português, e a gente quer falar só entre nós, e aí está do lado um monte de outras pessoas que falam a língua do país que você está, certo? Você julga que eles não estão entendendo o que você está falando, e aí essa hora a gente fica meio sem filtro, né? Até a hora que aparece, eu também sou brasileiro, aí você fala, ih, não era para ouvir essa conversa a gente tem em casa, não é? Por que isso acontece? Por causa da língua. Os irmãos estavam muito à vontade para falar o que falaram na frente de José, e eles não sabiam que José entendia tudo o que eles estavam falando entre eles. O que eles não sabiam era que José sabia. Então eles estão sem filtro. E José está descobrindo tudo, vendo as máscaras caírem, mas vendo também aqueles outros irmãos que ele não conhecia, que ele tinha imaginado de um jeito, mas que agora eles são outros, não são da mesma forma, alguma coisa está acontecendo, e ele está tendo a oportunidade de ver isso tudo caindo por terra diante dele. Só que agora ele vai se revelar, e até agora eles olham para José, e José é só um governante egípcio, estranho egípcio. Mas quando José se dirige a eles e fala na língua deles, meus irmãos, eu posso imaginar o susto. Primeira coisa, cara, ele ouviu tudo o que a gente disse aqui. Eles ficam assustados. Você sabe por que ficam assustados? Por duas razões. Porque ele fala a língua deles, e eles já tinham dito tudo que podiam dizer, eles tinham dito, só que não para os egípcios, entre eles, e José está ali sabendo de tudo. Ou seja, o segredo se desfez. É a última etapa da transformação. A verdade, ela vem à tona. Por décadas, aqueles meninos que agora são homens marmanjos, avós já, alguns deles avós, esconderam um segredo horrível de seus pais. Eles estão com o cadáver de José nas costas, e é um segredo terrível. Como eles vão contar isso para o pai agora? Como eles vão dizer para o pai o que realmente aconteceu? Então agora é o fim de tudo, acabou, não tem mais nada para esconder. Está tudo agora vindo à tona, e veio à tona porque José, que eles ainda não sabem que é José, começou a falar com eles na própria língua. Eles ficam assustados, e aí José diz aos seus irmãos, mas veja, ele não diz isso aos seus irmãos numa situação serena, um José dizendo assim, saiam daqui, eu sou José, irmão de vocês. Não, ele gritou tanto depois que os egípcios saíram. Veja só o que diz o texto: quando José se deu a conhecer aos seus irmãos e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Você não está vendo mais alguém se controlar, você não está vendo mais agora alguém que se segura, você está vendo agora alguém que se entrega. Agora ele foi exatamente para colocar todos os pingos nos is. Ele foi agora para colocar tudo à vista. Ele foi agora para dizer toda a verdade. Agora é o momento para fazer toda a revelação. Pronto, a revelação da sua identidade. Eu não sou o senhor do Egito, eu sou José, irmão de vocês. Você não entendeu ainda o que isso significa? Veja, você não é o que você faz para Deus. Você não é o que você serve a Deus. Você é
exatamente aquele que Deus quer que você seja. Ele não é a função que você exerce. José não é o governador do Egito. José não é o senhor do Egito. Ele é José. Veja, se existe algo que eu e você não podemos perder de vista em toda a longa jornada da nossa vida cristã, é quem nós somos. Você pode conquistar o que você quiser nessa vida. Você pode ser a pessoa mais importante que você achar e julgar que é. Você pode ter dinheiro, você pode conseguir posses, você pode realizar coisas impressionantes, você pode alcançar níveis que você jamais imaginou, mas você é José. Você não é esse nível que você alcançou, você é e continua sendo José. E José nunca vai se sentir José se não for com seus irmãos, se não for com sua família, se não for com o seu povo. Enquanto ele está no Egito, ele é um governador do Egito, mas sob o peso de não ser quem ele é, José. Você nunca vai ser quem você é enquanto você não estiver na sua igreja local. Você e sua igreja local se identificam, e essa é a verdade que nós não queremos ouvir. Nós não queremos aceitar a possibilidade de uma igreja local concursar com nossa identidade. Não queremos que a nossa identidade fique franqueada a uma igreja. Nós queremos que a nossa identidade seja só nossa, pertença só a nós mesmos. Mas nós não somos apenas quem nós somos no mundo, nós somos sobretudo quem nós somos na igreja, entre o povo de Deus. É aqui que eu e você sabemos quem realmente nós somos. A gente vive uma vida dupla, meus irmãos, o tempo todo. Você está no seu trabalho, você está na sua casa, você está na igreja, você está sozinho. Quantas e quantas personagens você é? Ah, Jonas, eu sou uma personagem plana. Não, você não é. Você é complexo. Entende? Só pelo fato de você ter funções: pai, mãe, esposa, esposo, namorado, namorada, noivo, noiva, chefe, empregado, pastor, diácono. Entende? Você vai tendo vários papéis. A gente é acostumado a viver esses papéis, e não há nada de errado nisso. Já pensou se imaginasse se eu tivesse que dar uma aula na faculdade de Direito e eu fosse dar aula como se fosse um pastor? Eu não posso dar aula na faculdade de Direito como um pastor. Eu tenho de dar aula na faculdade de Direito como professor de Direito. Você não pode chegar e dizer assim: você trabalha com engenharia, você vai dizer, em nome de Jesus esse prédio vai se levantar. Não pode, meu irmão. Não é assim que funciona. O nome de Jesus é poderoso, eu sei, mas vai lá, vai devagar. Entende? Você tem seu papel, e seus papéis representam esses lugares que acompanham sua identidade. Imagine o sofrimento. Eu não consigo imaginar. Um desigrejado para mim é um oxímoro, é um paradoxo, é animalesco, não deveria ser nem pronunciável. E desigrejado, isso é um palavrão, isso é uma coisa horrorosa, medonha. As pessoas deveriam ter vergonha até de falar não pode, isso é uma coisa horrorosa, não faz o menor sentido, é um absurdo, é quadrado redondo, não tem absoluta, significado, sentido, porque a sua identidade está atrelada à igreja, sim. Por isso você não consegue ser o crente que você é enquanto você não está unido à igreja. E unir-se à igreja, cuidado,
Não é você, eu vou ser professor de escola bíblica dominical, eu vou ser presbítero, eu vou ser diácono, eu vou ser, sei lá, líder do ministério de mulheres, de homens, de jovens, de crianças. E veja, são papéis. Eu exerço, por exemplo, aqui um papel como pastor, mas a minha identidade aqui nessa igreja não é a de pastor. A minha identidade aqui nessa igreja, eu sou membro desse corpo. Eu tenho um pastor que é Jesus. Assim como é o seu pastor, ele é o meu pastor. Nós estamos com a nossa identidade ligada sempre a essa igreja que nós fazemos parte. Então, veja, a gente começa comparando a igreja com os irmãos de José. Vou até tomar uma água. Eu não sei, meus irmãos, mas eu tenho a impressão de que tem pessoas que elas são malucas mesmo. Elas entram na igreja, e elas entram na igreja assim, querem a igreja perfeita. Eu quero uma igreja onde todo mundo seja amoroso, morra. Aí você vai para a igreja universal, todo mundo amoroso, não aquela que fica na esquina ali. Aquela lá, universal, aquela absoluta, aquela de pessoas que jamais cairão. Essa é a igreja para você, então morra. Porque essa igreja é para você, aquela de lá. Mas esta aqui é de gente doida, maluca. Essa igreja aqui, essa mesma, essa nossa igreja, é de gente esquisita. Gente que não sabe viver em comunhão, sabe? Porque a outra alternativa é você virar anjo, e você só pode virar um demônio. Anjo você não vira, mas numa igreja você pode virar um demônio. Pode. Porque a igreja não existe, sabe, não existe perfeição. Você não vai encontrar a igreja perfeita. Não existe uma igreja perfeita. Não existe, sabe, eu fico impressionado. As pessoas vão para a igreja, escolhem a igreja. Por que as pessoas escolhem a igreja hoje? Elas escolhem a igreja porque ela é acolhedora. A gente também faz propaganda, faz o nosso papel aqui. Porque toda igreja, ninguém vai chegar assim e dizer assim: olha, nossa igreja é horrorosa, só tem louco, é doido, todo mundo quer, um quer comer o outro, um quer desgraçar a vida do outro, é uma loucura isso aqui. Vem para a nossa igreja que é uma bênção. Ninguém vai fazer isso, eu não conheço ninguém fazendo isso. O que eu vejo? As pessoas dizendo: venham para a nossa igreja, ela é linda e maravilhosa. Todo mundo ama todo mundo liga para todo mundo conversa com todo mundo. Na hora do dia mal, na hora da tempestade, ninguém fica sozinho, está todo mundo conectado. Olha que slogan, conectados. Aí botam o Welcome Center na porta da igreja, para dizer: sejam todos muito bem-vindos. A pessoa entra, é só isca, gente. Só isca, mordeu a isca. Pronto, uma vez que morde a isca, entra num processo empresarial. Igrejas com missão, visão, valor, com plano estratégico, com marketing sem posicionar o objeto. Porque como é que você faz marketing sem posicionar o produto? Então tem que ganhar dinheiro sem posicionar o produto. Só que você não posiciona o produto sem tiver o quê? Concorrência. Então tem de ter igreja concorrente. Tem de mostrar o seu diferencial. A nossa identidade está ligada a um lugar que se parece mais com um canteiro de obras do que um edifício pronto, do que uma catedral pronta. Meus irmãos, agora eu vou falar algo com muito cuidado, com muita reverência. Veja, eu perdi as horas que eu ficava em frente à Catedral de Colônia, imaginando como que aquilo é gigantesco e maravilhoso, como é linda. Mas a estética protestante, ela tem uma outra vertente que eu queria fazer você pensar um pouquinho aqui. A estética católica tem o seu valor, veja, eu estou falando com todo o respeito do mundo aqui. Mas os protestantes fizeram um movimento diferente aqui. E eu queria que você prestasse atenção. Às vezes a gente quer olhar algo muito arrumadinho para dar aquela sensação de ordem.
como se aquilo tão organizadinho, tão bonitinho, tão no lugar, tudo arrumadinho, tudo funcionando, tudo perfeito, não tem nada fora do lugar. Sabe o show de Truman? Tudo perfeitinho. Está tudo no lugar. E a gente acha que se as coisas forem ordenadas, nosso mundo interior vai ordenar. É por isso que a gente fica limpando a casa, né? Você limpa a casa, muitas vezes, né? Para ordenar a casa, para procurar uma maldita moeda que você perdeu. E você não consegue procurar a moeda num caos. Você primeiro arruma a casa, e arrumando a casa você encontra a moeda que estava perdida. A gente está o tempo todo tentando arrumar, ordenar a nossa vida, para tentar encontrar uma moeda perdida. Você sabe que eu acho que essa aposta também vai para o casamento, vai para outras esferas da vida. Por exemplo, casais apostam isso, apostam na catedral, no processo catedral. O que é o processo catedral que eu estou chamando aqui, com todo respeito, com as catedrais que são belíssimas? A gente quer construir um monumento, a família monumental. Tudo lindo e maravilhoso, certo? Mas não é real. Se não é real, por que a gente faz isso? Porque é como se arrumando tudo, a aparência, a estética, for tudo tão lindo, tudo tão no lugar, talvez o meu mundo interior fique arrumado. E aí você vê casais arrebentados, mas belíssimos no Instagram. Lindos no Instagram. Lindos e ricos. Mas é quando você vai conversar, pastor, a gente está com 6 empréstimos aí, não sei o que fazer, está muito difícil, eu não estou conseguindo sair, está muito complicado, eu estou gastando mais, eu não estou conseguindo me controlar, e eu já não estou mais aguentando, olha, é muita tentação, e tem ainda a mocinha lá do escritório, pastor e tal. Você está percebendo o que está acontecendo? A tentativa de resolver tudo dentro, pelo estético. Isso é uma estetização da vida. A gente quer estetizar a igreja, quer estatizar os relacionamentos, então a gente quer estetizar a igreja perfeita. Não existe. Você vai encontrar na igreja Rubem, vai encontrar Judá, vai encontrar Natã e vai encontrar Davi, vai encontrar Judas e vai encontrar Pedro. A igreja de Cristo Jesus, ela é uma igreja de pessoas que vivem traindo a Jesus, vivem traindo a palavra e vivem também se arrependendo dos seus pecados, porque é isso que faz delas igreja. O que nos faz igreja não é sermos perfeitos, é sermos conscientes do pecado e não querer mais continuar, buscar ajuda, lutar, não abandonar, simplesmente reconstruir, reconciliar é o nosso lema. Por isso a gente tenta reconciliar o tempo todo. Por isso, se a gente não encontra pessoas que queiram se perdoar mutuamente, pessoas que estão em luta, estão em intrigas e não se perdoam, isso é o fim, não só do ministério pastoral de alguém, é o fim do ministério de pessoas que vivem numa igreja. Uma igreja sem perdão, uma igreja sem reconciliação, uma igreja em que as pessoas só apontam o dedo e dizem: ah, isso aqui está muito ruim, ah, isso aqui está pior ainda, ah, esse irmão aqui mais ou menos, ele de vez em quando ele acerta, esse aqui, bom, ele poderia, né, fazer teologia, né, pelo menos seria melhor. E a gente com o senso crítico do tamanho do nosso nariz. Nós vemos um José que está há muito tempo, há muitos anos, guardando o rancor desses irmãos. Mas agora ele percebeu que aqueles irmãos não tinham que servi-lo agora, de que a história dele com aqueles irmãos era outra, era a história do serviço, era a história da doação. Meus irmãos, eu estou cansado de gente que chega na igreja, quando começa a falar assim comigo eu já fico até desanimado, falando: meu Senhor, eu já falo assim: procura outra igreja, por favor.
Quando a pessoa fala assim, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, eu falo, dá um desânimo, meus irmãos, confesso para você, dá um desânimo, mas aqui dentro eu estou dizendo, sai daqui, Satanás. Para a pessoa, o desânimo continua, porque eu tenho que trabalhar ele depois. Por quê? Porque parece que a pessoa vive no mundo da Barbie, no mundo rosa, sabe aquele do cinema? É isso, sabe aquelas coisas todas coloridas assim, e não existe isso. Não existe. O que existe é o contrário. O que é real para uma igreja? Quando as próprias pessoas se percebem o seguinte: eu não estou me preocupando aqui se eu estou recebendo ou não, eu quero saber onde é que eu posso me doar, como é que eu posso me entregar mais, como é que eu posso servir mais, onde é que eu posso desempenhar melhor os meus dons, como é que eu posso oferecer mais, como é que eu posso doar mais, como é que eu posso dar mais por essa igreja, como é que eu posso amar mais essa igreja, como é que eu posso amar mais. Aí sabe o que acontece? Eu vejo, as pessoas não querem amar pessoas, querem amar estruturas, querem amar catedral, querem amar exatamente os holofotes, se preocupam com as estéticas, se preocupam com os lugares, os posicionamentos. Meu irmão, não tem nada mais importante do que esses rostos todos aqui, ó. É isso aqui o nosso trabalho. Nosso trabalho é a videira. Não existe plano estratégico quando nos falta em nós mesmos a sensibilidade para o outro, quando nós mesmos não conseguimos nos reconciliar com o outro. José, ele percebe que não é os irmãos que estão em dívida com ele é que está agora em dívida com os irmãos, e está pagando essa dívida com os irmãos. Olha que coisa maluca isso. Como o ofensor pode ser alvo do meu amor, como aquele que na igreja me ofende, me espeta, me magoa, como que ele, justamente ele e ela, pode se tornar o alvo do meu amor, da minha consideração, não só do meu perdão, mas também do meu serviço. Ele diz: eu sou José, meu pai ainda está vivo. E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Então José faz a revelação, dá-se a conhecer dizendo: eu sou José. E agora? Agora a gente sabe quem é ele, e a gente tem uma dívida com ele. Nosso segredinho acabou. Estamos diante de José. Eles estão assustados, porque José é poderoso. E o que José poderia fazer agora? Tem uma salinha aqui, eu reservei só para vocês. Traga o carrasco, mas não é. O que nós vemos é um José. Segundo lugar, depois de revelar a si mesmo, ele revela a sua teologia para seus irmãos. Porque enquanto seus irmãos não entenderem a teologia que alcançou José, eles não vão entender o que José está fazendo. Aí ele chama eles para perto, diz: agora cheguem perto de mim. Imagina, ele gritando. Quem que fica perto de um cara gritando, louco, maluco, gritando? Você mantém a distância. E aí chegaria assim: cheguem aqui. Como é que vocês acham que eles vão chegar? Não, eles vão todos receosos, mas chegam. Quando chegam perto dele, então, só quando chegam perto ele diz: eu sou José, irmão de vocês. Ou seja, veja a clareza dele: eu pertenço a vocês e não a este mundo. Eu pertenço a esta igreja e não a este mundo. A quem você pertence? É você que tem uma igreja, ou uma igreja que tem você? A quem você pertence? Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Olha que coisa interessante. José tem clareza de que ele foi parar no Egito por causa de quem? Dos irmãos. Vocês me venderam.
vocês fizeram o que fizeram. Ele não diz assim: olha, Deus usou vocês para me venderem ao Egito. Ele olha na cara deles e diz: vocês me venderam. Ou seja, José tinha clareza de que era a responsabilidade dos irmãos, que se eles não quisessem vender, eles não teriam vendido. Ou seja, eles queriam vender, a maldade no coração dos irmãos dele, e os irmãos deles eram maus o suficiente para fazer o que fizeram, e José sabia disso. Mas por outro lado, ele diz: agora pois, não fiquem tristes nem irritados. Veja, ele não está dizendo contra mim, ele está dizendo contra vocês mesmos. Porque eles poderiam dizer assim: olha o que a gente fez, o cara que agora está salvando a gente foi o cara que a gente vendeu para o Egito, depois de ter cogitado a possibilidade de matá-lo. Ele diz: não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá. Ou seja, José sabia que havia arrependimento neles. José estava consciente de que aqueles irmãos estavam arrependidos, e não só estavam arrependidos, porque estavam se martirizando e dizendo, de uma tal forma que José era capaz de dizer: não fiquem tristes contra vocês mesmos. José está vendo que eles estão lutando contra eles mesmos, por causa da culpa, por causa do peso, por causa do arrependimento que eles tinham diante do que fizeram. E aí a teologia de José aparece de uma maneira muito significativa, dizendo: porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Ao mesmo tempo que vocês estão me vendendo ao Egito, Deus está me enviando ao Egito. Perceba que José não está contrapondo as duas coisas, dizendo: olha, ou eles estão me vendendo para o Egito, ou Deus está me enviando. Ele está afirmando as duas coisas. Ele está afirmando que aqueles meninos eram pecadores, fizeram o que era errado, erraram, mas ao mesmo tempo José tem consciência de que no erro deles, tudo estava debaixo da providência divina. Está sentado aí, né? Fica bem sentadinho aí. Porque Deus pode usar um irmão que te fez mal, e ele fez mal mesmo. Uma irmã que te fez mal, e fez mal mesmo. E ao mesmo tempo que o irmão e a irmã fizeram mal, Deus também está indo adiante e fazendo com que este mal tenha um propósito. E é isso que a gente não enxerga. A gente só enxerga o desgraçado e a desgraçada. Tem de ir para a disciplina. Se a igreja não der disciplina, eu dou. Deixa eu dar. Certo? Mas veja, ele tem consciência, porque foi para a preservação da vida que Deus, quatro vezes, Deus me enviou adiante de vocês, porque já houve 2 anos, vai ter mais outros anos que virão, 5 anos, em que não haverá nem lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês o remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. 3, assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto do meu pai e digam a ele, 4ª vez, assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Ele tinha clareza de que os irmãos fizeram que era mal, mas ao mesmo tempo Deus estava cumprindo a sua vontade. Os irmãos, quando fizeram mal, queriam matá-lo, mas o que José não entendia é que para ele ser governador era necessário ele passar por tudo que ele passou. E é interessante como as quatro ocorrências de Deus se apresentam. As 2 primeiras com relação aos irmãos: Deus me enviou adiante de vocês. 2, Deus me enviou adiante de vocês. Ele está dizendo, Deus estava sabendo todas as coisas.
Nós não estávamos entendendo nada. Eu não estava entendendo por que vocês tinham feito isso, e muito menos por que Deus tinha me permitido passar por tudo aquilo. Por outro lado, Deus fez de mim um pai de Faraó. Deus fez de mim um governante do Egito. Ou seja, ele está percebendo que ao mesmo tempo que os irmãos fizeram mal, Deus lhe fez bem. Ele está mostrando compensações. Ele está mostrando dois lados da moeda. Ele está mostrando: os homens me traíram. As pessoas que eu mais confiava e mais amava me machucaram. Mas Deus não deixou que esse machucado fosse um machucado sem propósito e sem desígnio. E José consegue ver o desígnio em toda a tragédia da sua vida. Me permita pela segunda vez falar com reverência agora aqueles que foram feridos e magoados, que foram feridos profundamente, seja na sua honra, na sua dignidade, no seu corpo. As coisas mais terríveis que podem acontecer a uma pessoa, elas também podem estar debaixo de um propósito muito maior do que o fim último que homens maus estabeleceram. A história de José não termina com irmãos maus desejando a sua morte e depois a sua venda para o Egito. A história de José contempla a história de alguém que tinha pessoas que desejavam mal a ele, mas um Deus glorioso que tinha um fim extraordinário para José. José não conseguia perceber isso, mas agora ele percebe. E percebe com tanta clareza, que ele mostra que por causa da ação de Deus, o povo de Israel encontrou nele uma fonte para se livrar da fome, uma fonte de livramento da morte. Encontrou nessa possibilidade para livrar-se da fome e ter esse grande livramento da morte, um único caminho: ele fazendo de um dos seus um representante de Faraó. E foi isso que aconteceu. O improvável: o hebreu se tornar agora o governante do Egito. Só que veja, todo o caminhar do texto termina com José dizendo ao seu pai, orientando os seus irmãos a dizerem ao seu pai, que Deus o pôs na terra do Egito, mas para que de lá do Egito ele pudesse dizer a seu pai que viesse morar neste lugar de proteção agora, nesse lugar onde ele ficaria salvo, nesse lugar onde o pai e a família e toda a linhagem de Jacó seria, portanto, suportada. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Veja a preocupação de José, não só com os seus irmãos, mas não só também com seu pai, mas com todos os filhos dos filhos, o rebanho e tudo mais. Tragam tudo para o Egito. Tem uma terra no Egito que se chama Gósen. É o melhor pedaço de terra do Egito. Ali haverá paz, ali vocês vão prosperar, ali não haverá fome, é para lá que eu vou levar vocês. Os mais espertinhos aqui, que sabem que vai começar, quando termina essa série, começa a série de Êxodo, sabe que Êxodo começa na terra de Gósen. Gósen é esse lugar para onde eles estão sendo levados por José. É um lugar de prosperidade, um lugar em que a fome vai aumentar por todos os lados, mas ali não faltará absolutamente nada, e José sabe disso, e está levando toda a sua família para lá. Como que termina? Versículos 12 a 15, com o perdão de José: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo que está falando com vocês. Anuncia ao meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que vocês puderem ver, vão depressa e tragam meu pai para cá. E o que acontece na sequência? Ele se lança ao pescoço de seu irmão Benjamim, chora
e abraçado com ele também chora, beija os seus irmãos e chora, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Quanto choro, né, gente? Choro demais, né? É isso que está faltando aqui. Choro. Falta choro. Falta quebrantamento. Nossas igrejas estão cada vez mais plásticas, cartas marcadas, tudo no lugarzinho certo, todas as catedrais arrumadinhas, tudo esteticamente no lugar, tudo tem de funcionar, tudo tem de estar direitinho, não pode ter caos. A gente tem um problema com caos. A gente não consegue olhar assim para um caos na igreja e dizer assim: legal, tem um caos na igreja, que coisa boa. A gente, mais uma bagunça na igreja. Aí a gente fica desesperado. Não, a gente deveria ficar assim: nossa, não vejo a hora, cadê? O próximo. Não tem. É o contrário. A gente quer uma estética. A gente quer uma estrutura. Mas Ele nos deu uma manjedoura. Ele nos deu um madeiro. Ele nos deu coroa de espinhos. Ele nos deu o beijo de um traidor. Ele nos deu um filho traído por Pedro, traído por Judas. Ele nos deu o seu único filho. Em vez de torná-lo um imperador romano, tornou uma ovelha, um cordeiro indefeso, diante de uma multidão que preferiu soltar um bandido como Barrabás do que libertar o verdadeiro libertador, Jesus o Cristo. Não há tradutores mais aqui. Eles não precisam mais, José não precisa mais decodificar sua linguagem. José não precisa mais policiar. Ele pode falar e falar Deus 4 vezes e diz: Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo. O que você não pode fazer quando você está no Egito? O que você não pode fazer quando você não está entre o povo de Deus? O que você não pode falar quando você não está entre os seus? Porque você fala uma outra língua, se veste de um outro jeito, fala de outro jeito, mas agora não, você está entre os seus. É verdade que os seus te traem, é verdade que os seus te magoam, é verdade que os seus te ferem, é verdade que os seus muitas vezes falam mal de você por trás, mas são os seus, são teu povo, é teu povo, e é a eles que você deve o seu choro, é a eles que você deve o seu amor, é a eles que você deve a sua piedade, é a eles que você deve a sua dedicação. Mas não, você está preocupado com quanto você vai ter na sua conta no final do mês. Você vai preocupar se está fazendo as coisas direito. Meus irmãos, o que está em jogo aqui hoje nessa manhã é entender que nenhuma das nossas histórias aqui são protagonistas. Todos nós aqui somos como José. Achamos que tudo gira ao nosso redor, até a gente descobrir que Deus está fazendo algo incrível em você, por causa disso aqui, por causa da igreja. Tudo que Deus está fazendo na sua vida, lá fora, você acha que não tem absolutamente nada a ver, mas tudo o que está acontecendo, todas as coisas que Deus faz, Ele só tem um foco, e Ele disse na sua palavra: este é seu povo, seu foco é isso aqui, Jesus deu a vida por isso aqui, e tudo que Deus fizer você prosperar. Ele está avisando isso aqui no fim, no fim Ele está percebendo isso aqui, no fim Ele está construindo toda a nossa história, para que aqui a gente encontre o centro de tudo, para que aqui a gente se beije, para que aqui a gente se ame, para que aqui a gente se pendure um no pescoço do outro, mesmo sabendo que o outro pode muitas vezes nos ferir, e muitas vezes nós podemos ferir, nós podemos agredir, nós podemos magoar, mas é esse o povo de Deus, um bando de gente que fere e que é ferida, mas que fere e é ferida, mas também coberto pelo sangue de Jesus. E é esse sangue de Jesus que hoje a gente celebra. O mundo inteiro está celebrando com chocolates, mas a gente está celebrando hoje aqui nessa manhã com o sangue do Cordeiro.
Eu quero te fazer uma pergunta sincera nessa manhã, e essa pergunta é especialmente para os membros dessa igreja. Você já parou para imaginar que o seu trabalho, seus dons, seus talentos, sua história fora do ambiente da igreja, sua história na esfera pública, ela todinha está ligada a isso aqui? Não estou dizendo a Igreja Batista da Palavra, eu estou dizendo ao povo de Deus, à igreja de Deus, e me refiro à Igreja Batista da Palavra como expressão dessa igreja, como uma expressão local dessa igreja, mas é aqui que a gente vai encontrar sentido nas coisas. Eu não consigo imaginar, meus irmãos, como a gente pode trabalhar, pensando em qualquer coisa que não seja o mais importante que Jesus deu à sua vida, a igreja. Sabe o que está faltando hoje? Amor pela igreja. As pessoas não amam mais a igreja, as pessoas amam a si mesmos através da igreja. Elas usam a igreja para amar-se a si mesmo, elas usam a igreja para conquistar as coisas para si mesmo. Amar uma igreja significa você saber tudo que uma igreja é, mas ao mesmo tempo estar com ela, estar presente com ela, estar ao lado dela. Você não, veja, não estou dizendo, você não vai conseguir, o presbitério dessa igreja não consegue lidar com os 200 e tantos membros dessa igreja sozinho, precisa de mais presbíteros, as mãos são poucas, não consegue dar conta. Por isso essa igreja não coloca nas mãos do presbitério o amor um ao outro. Todo mundo tem que se cuidar, todo mundo tem que se amar, todo mundo tem que estar comprometido com isso aqui, porque isso não é uma exigência só dos presbíteros, isso é exigência de toda a igreja. Mas a gente só faz isso se a gente tiver certeza de que Jesus deu sua vida não por você ser quem você é, mas pelo povo de Deus, a qual você faz parte. Jesus não morreu por um indivíduo com o nome XPTO. Jesus morreu por sua igreja, pelos eleitos, deu a vida por eles. Nós só fazemos parte dessa história de amor de Deus pela sua igreja. Jesus deu a sua vida pela igreja, e você acha mesmo que Ele esperaria de mim e de você outra coisa senão amor pela igreja? Me ensine, meu irmão e minha irmã, a amar Jesus sem a igreja, e eu vou te seguir com todo o meu coração, com toda a minha devoção. Mas me ensine que é possível amar Jesus sem a igreja. Me mostre um Jesus sem a igreja, e eu vou te seguir até o inferno se for preciso. Mas me mostre, porque não existe um Cristo sem igreja, porque não existe cabeça sem corpo. Se você quer amar Jesus, mas não quer amar a sua igreja, você não quer amar Jesus. Não julgue absolutamente que você é capaz de amar a Jesus e ao mesmo tempo é completamente descompromissado e não ama a sua igreja. Ninguém pode amar Jesus de verdade se não amar também a sua igreja. E amar a sua igreja é cuidar da sua igreja como se fosse sua casa, seu corpo, sua pele. Ah, Jonas, mas eu estou ferido com fulano, com Beltrano. Fulana, pisaram na bola, me magoaram. Aliás, nem foi me magoaram um ciclano. Eu estou só tomando as dores do outro, mas eu estou com muita raiva. Você já foi procurar fulano? Não, nunca fui. Nunca foi pedir perdão? Não, ele que tem que me pedir perdão. Você acha que você não precisa pedir perdão? Não. Que coisa incrível. É impressionante como a gente quer reconciliação e a gente não consegue entender que a reconciliação ela é regada com perdão, e perdão dos dois lados, perdão de todos os lados possíveis. Falta choro, meus irmãos,
no dia da Páscoa. Falta lágrimas no dia da Páscoa. E não é o choro e não é a lágrima, porque a morte de Jesus foi cruenta. Não é o choro e a lágrima porque Jesus sofreu na cruz. Falta choro e lágrima porque falta amor aqui dentro pela igreja. Porque falta amor pela razão de ser da Páscoa. Jesus morreu por isso aqui. E a Páscoa ensina isso, que Ele deu a sua vida por isso aqui. E a gente acha que a gente vai comemorar a Páscoa celebrando mais a Jesus, quando na verdade deveríamos lembrar que este Jesus deu a sua vida para que a sua igreja fosse amada, vivida, experimentada com toda a sua força. Eu sei, meus irmãos, e tem muita gente que tem razão mesmo. A igreja às vezes parece a Arca de Noé, né? Cheia de animal, né? Mas no final das contas é melhor ficar nessa arca do que perecer fora no dilúvio. Meu convite para você é não esperar que a igreja seja cheirosa. Ela é bem fedidinha, mas ela, meus irmãos, é tão gloriosa, porque é um barco enorme indo em direção à salvação, aos céus, todos juntos, com todas as suas, idiosincrasias. Eu quero convidar você nessa manhã a ouvir o Evangelho, que não só diz a você se arrepender dos seus pecados, mas a fazer parte dessa igreja, para que você possa, em obediência ao chamado de Jesus, não só se arrepender dos seus pecados, mas professar sua fé e viver entre discípulos, porque é isso que Jesus diz: fazer discípulos em memória de mim. Eu queria pedir para que você curvasse sua cabeça por um instante. Senhor, a gente tem às vezes um olhar tão desvirtuado e a gente não consegue perceber a preciosidade que o Senhor nos permite encontrar na vida. A gente sabe, Senhor, que tudo isso não é desculpa para feiura. É claro que não há nada de errado em termos catedrais, em termos de lugares bonitos, belos, arrumadinhos, tudo no seu devido lugar. Isso é uma bênção, Senhor, e nós não negamos isso. Mas, Senhor, há uma tentação enorme que a gente quer confessar nessa manhã, de usar a catedral para esconder esse nosso coração todo arrebentado, e acreditar que se arrumarmos a catedral, vamos arrumar o nosso coração, e não é assim. A gente não consegue arrumar a nossa vida interior pela vida exterior. José, Senhor, ele estava todo arrumado na vida, ele já estava com a vida feita, mas por dentro ele ainda era aquele José magoado, ferido, e o Senhor não deixou ele ficar assim. Conduziu toda a história, e José foi percebendo que ora as coisas aconteciam porque os homens escolhiam, não é um destino traçado, não somos um boneco nas mãos de um Deus que nos titereia. Ele percebeu que nós tomamos as nossas decisões, nós fazemos as nossas escolhas, mas ele percebeu que a palavra final nunca é dada às nossas escolhas e às nossas ações. Ele percebeu que ao mesmo tempo que existem as ações perversas, más dos seres humanos, existe a ação providencial divina, que faz com que todas as coisas atinjam a vontade do seu Criador. E é isso que é tão difícil para a gente, Senhor, entender como as coisas podem atingir o fim que o Senhor determinou para elas. Tudo isso porque a gente não consegue enxergar o fim desde o começo. A gente só enxerga o passado e o meio do caminho, se é o meio do caminho. Nós não enxergamos o fim, nós não sabemos o fim, mas te pedimos, Senhor, nesta manhã, humildemente, nos encontra.
e que não nos falte lágrimas e choro quando percebermos a nossa distância da igreja, percebermos a nossa distância dos irmãos, a nossa distância da realidade da igreja, a realidade da comunhão da igreja. Nos ajude a viver em santidade, essa é a nossa oração, Pai. No nome santo de Jesus oramos, amém.